O primeiro pecado que Deus odeia: olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser soberbo, orgulhoso, se achar melhor que as outras pessoas por qualquer motivo que seja. Esse é um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que ele leva à ruína e à queda. E eu fico impressionado de ver tantos crentes que só porque vão à igreja e conhecem a palavra de Deus, acham que podem apontar o dedo e condenar, como faziam os religiosos na época de Jesus. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O segundo pecado: língua mentirosa. O cristão deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e luta por ela, custe o que custar. Por isso devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Muitas vezes, nós queremos mostrar aos outros aquilo que não somos, e por isso mentimos. Outras vezes, queremos esconder de alguém algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O terceiro pecado: mãos que derramam sangue inocente. Quando se fala em derramar sangue inocente, logo pensamos em crimes de assassinato. E é verdade que tirar a vida de outra pessoa é algo gravíssimo, pois a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas esse pecado vai além de causar a morte de alguém. Ele também trata de agressões físicas. Quantos maridos aparentam ser homens bons dentro da igreja, mas quando estão em casa, se transformam e são violentos com as suas esposas e filhos? Deus odeia isso. Só pelo fato de guardarmos ódio no coração contra alguém, já significa que estamos desobedecendo o sexto mandamento, como disse o apóstolo João. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. O quarto pecado: coração que traça planos perversos. Quando Satanás lança uma semente do mal sobre nós, ela pode se instalar em nosso coração. Por isso devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e gere frutos amargos. Porque Deus não se agrada das pessoas que têm um coração mau, onde só há intenções ruins, como o rancor, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, entre outros sentimentos. E como devemos proteger o nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e seguir os seus ensinamentos. Quinto pecado: pés que se apressam para fazer o mal. Pés apressados em fazer o mal está se referindo às pessoas que vivem querendo praticar o mal. Parece que elas estão sempre querendo passar alguém para trás, dar o calote em alguém, se aproveitar da bondade dos outros. Porém, o rei Salomão disse que quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Ou seja, quem faz o mal está cavando o próprio buraco. O sexto pecado: testemunha falsa que espalha mentiras. Nós não podemos falar de algo que não vimos ou não ouvimos, pois senão estaremos espalhando mentiras, e isso pode acabar com a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas já não vão mais à igreja por causa de fofocas que os próprios irmãos fizeram contra elas, não é mesmo? Então, quando alguém chegar até você contando uma fofoca ou algo que prejudique a imagem de alguém, corte o mal pela raiz e não leve esse assunto adiante. Em vez disso, incentive o outro a orar, em vez de ficar falando mal daquela pessoa. O sétimo pecado: provocar discórdia entre irmãos. Dos 7 pecados listados em Provérbios capítulo 6, este não apenas aborrece ao Senhor, como também é detestável aos seus olhos. E se pararmos para pensar, este é mais um pecado relacionado à nossa língua, porque realmente as palavras têm poder de trazer vida ou morte. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios acabaram, pessoas ficaram feridas por causa daqueles que emprestaram a língua para Satanás semear contendas entre irmãos. O diabo gosta de causar divisão e devemos fazer de tudo para permanecermos unidos. Uai, seu app de vídeos curtos.